Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Solar. O nosso intuito é apresentar uma conversa leve e descontraída sobre temas da engenharia, da psicologia, da comunicação e do direito. Somos 3 pessoas vindas de trajetórias diferentes, trabalhamos com desenvolvimento pessoal e pensamos em abrir os bate-papos animados que a gente tem com vocês para que vocês possam participar e trazer novas ideias e novas abordagens para uma vida melhor e mais ensolarada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aproveitando, nesse primeiro momento, a gente vai abordar o tema da IA e como ela tem se relacionado com a terapia, psicoterapia. Eu fiquei muito entusiasmado com essa ideia de começar a nossa conversa por IA como terapeuta, porque é um assunto quente, né? Tá aí, né? Parece que milhões de pessoas, milhões de brasileiros usam recursos tecnológicos, seja dessas inteligências artificiais, ou até mesmo uma coisa de outra ordem, um filminho para dar sono, né? Tem essas coisas, não tem? E tem outras também, né? De ritmos psíquicos ou de, sei lá, de acalmar. Eu achei isso muito interessante, a gente começar a nossa conversa por aí. Sim. Esse ponto, principalmente, né? A gente pensando, acho que na sociedade ocidental, de uma forma geral, o uso da tecnologia tem sido bem aplicado nesse sentido, né, de lidar, de certa forma, com ansiedade, com alguns sintomas, né, de depressão, coisas que as pessoas buscam recursos mais rápido para poder lidar com esses, vamos dizer assim, né, esses estados psicológicos mais, vou nesse momento dizer que é até esperado, né, se a gente para olhar, infelizmente, na taxa de adoecimento que a gente está tendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e alguns países europeus, em algumas medidas estão passando de 50%, né, da população já com sintomas de ansiedade ou de depressão. Então, é um recurso que está sendo bem, de certa forma, né, buscado. A gente já tinha, né, na psicoterapia, pessoas mais ligadas à tecnologia, mas é bem frequente, trazendo pesquisas, mandando para a gente no suporte, né, no WhatsApp, pesquisas, observações, vídeos, complementando o trabalho terapêutico, o trabalho feito, né, 1 hora por semana, às vezes até 2. Áudios também com observações. Então, a gente já estava usando a tecnologia pensando num suporte um pouquinho mais dinâmico, que é como se fosse uma caixa postal antiga, né, para terapia. Então, sim, já acontecia por uma espontânea demanda das pessoas, e a gente foi vendo que isso não atrapalhava o processo, que isso, na verdade, trazia mais conteúdo e também, como o José acabou de falar, mais suporte para momentos de muita ansiedade. Só que, recentemente, a gente está vendo as pessoas fazendo prints das telas do GPT, só para mostrar assim, olha, eu perguntei isso, o que vocês acham? Veio essa resposta, às vezes ajuda, às vezes não. Então, já teve situações da pessoa chegar e dizer, olha, não ajudou aqui, eu quero conversar a respeito, que foi uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui, como atenção, né, moderação no uso, né, e filtro, que é a pessoa ler e analisar, aquilo está fazendo sentido para mim, aquilo está chegando como uma informação que está me ajudando ou está esquisito, né? Como qualquer pesquisa, como qualquer escuta também de conselhos ou de qualquer comentário que uma pessoa possa ouvir. Sim. Que vale para tudo, né? Inclusive para a própria sessão terapêutica, as pessoas questionarem, ou seja, o questionamento, o livre pensar sobre o que está sendo recebido, né? É interessante porque eu fiz uma preparaçãozinha minha, assim, para essa conversa, e nessa preparação é realmente algo trivial, não foi nada que eu fiz um mergulho, eu nem teria tanto tempo, mas eu identifiquei algumas coisas interessantes. Primeiro, que eu acho assim, o que está rolando a IA como terapeuta vem, até onde eu consigo entender, pelo efeito impressionante dessas tecnologias que dialogam e entendem linguagem num nível
que um desavisado nem percebe que é uma máquina, né? Ou fica impressionado, diz, nossa, esse é um super terapeuta. Qualquer coisa que eu pergunto, ele ainda me dá uma lista bibliográfica, uma coisa que não é humana, né? E aí, nessas futucadas, Tati, Zé, eu descobri umas coisas assim interessantes. Uma que é super conhecida, todo mundo conhece, grande parte das pessoas conhece esse cara, esse personagem que foi o Alan Turing, né? O inventor do computador, praticamente. O cara foi um dos formuladores, né, e talvez o mais importante, do computador moderno, né, o computador elétrico, eletrônico e tal, e decodificou o código dos nazistas, e ele tem um artigo famosíssimo, que eu anotei aqui, como é o Computing Machinery and Intelligence, e nesse artigo, ele abre o artigo dizendo assim, as máquinas podem pensar? Can machine think? Olha que coisa interessante, 1950, é um artigo famosíssimo dele. As máquinas podem pensar, e ele responde nesse artigo qual seria o critério para demonstrar que a máquina realmente poderia pensar, que era um teste de 5 minutos, que se uma pessoa não dissesse é uma máquina ou um ser humano, então a máquina demonstraria que conseguiria pensar. E isso parece que, hoje, eu acho que já é uma realidade, né? Essa foi uma curiosidade, né? Assim, em 5 minutos, se você calibrar o computador para não exagerar, né, e dizer, não, isso não é humano, não é possível, ele passa por uma pessoa fácil, né, no texto, etc. Né? Agora já tá até na imagem, né? Já está chegando perto de algo que você não precisa prestar muita atenção e dizer, nossa, esse negócio parece uma pessoa. Essa é uma curiosidade que vale a pena a gente falar. A outra coisa é que eu também acabei descobrindo que tem um cara chamado Joseph Weisbaum. A gente bota na descrição aí depois. Em 1960, ele desenvolveu um software, né, no MIT chamado ELIZA. Curiosamente, que era um software de diálogo. Olha que legal para a nossa área. Era um psicoterapeuta. Ele formulou o primeiro software de diálogo que foi lançado assim no mercado. Ele, curiosamente, podia ser um médico, podia ser um advogado. Não, era um psicólogo para responder perguntas pessoais. Olha que coisa curiosa. Não é incrível isso? Quer dizer, esse negócio vem de lá de trás, né? Não é bacana isso? É incrível. Agora, eu acho assim que, assim, para nossa provocação aqui, que eu acho que é incrível, é que essas IAs generativas de modelos de linguagem de larga escala, como eles chamam, LLMs, é que estão provocando uma espécie de corrida a isso, porque ele é diferente de um software que você usa e você sabe que é um softwarezinho assim, né? Assim, estou usando um app para me ajudar a dormir, um app para me acalmar. Não, esse negócio parece um conselheiro amigo, um psicoterapeuta, né? Eu acho que isso que é mais inquietante ultimamente, assim, né? Não sei se vocês concordam com essa visão. Trazer, né, puxar um pouquinho, já que você trouxe algumas informações, algumas curiosidades bem interessantes aí, só para adicionar um pouco também, o próprio filme, né, Blade Runner, ele pega um pouquinho dessa ideia e usa para construir a história. Então, de como é que essa máquina, né, interage, como é que as pessoas conseguiriam, de certa forma, se distinguir uma das outras e das máquinas a partir desse lugar. Então, esse é um ponto interessante, como a arte, de certa forma, capturou isso. E um outro lugar é que o Geoffrey Hinton, acho que é, né? Talvez não saiba pronunciar o nome dele direito, mas que ele é praticamente considerado, né, o pai ou o avô da IA. Ele também é psicólogo. E a ideia inicial foi construir, de certa forma, uma rede neural ali. Então, ele queria construir um modelo de cérebro digital e não conseguiu replicar um cérebro humano, mas conseguiu construir os LLMs a partir daí, né? Então, a psicologia, de certa forma, está aí nesses dois modelos aí de diálogo, né, bem presentes. Então, um outro ponto de... Fantástico. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que o filme Blade Runner, a fonte de inspiração é um filme, alguma coisa assim, os androides sonham com ovelhas elétricas, uma coisa assim, não é? Zé, eu tô falando, né, não é bem isso, mas não tem isso?
É um romance, né? É um romance que é é um romance com essa pergunta. Parece que é até um jogo, né? Com esse jogo de palavras que o Turing coloca, né? Podem as máquinas pensar. E o nome do livro é Podem os androides sonharem com ovelhas elétricas? Então começa assim. Exatamente. Pelo que eu lembro, no fim do filme, o Harrison Ford, o bonitão lá, e aquela lindona, que é uma replicante, tem um amor. Eles são apaixonados, né? E eles fogem juntos no final, né? Eu tô contando spoiler para quem não viu, né? Tem um certo tempo esse filme aí circulando, as pessoas podem perdoar. Ou seja, junta 3 pessoas ligadas à psicologia, a gente já estraga o filme dos outros, né? Ou incita a curiosidade, né? Vamos lá. Mas uma coisa que eu fico pensando, Tati, você que tem uma longa jornada aí de psicoterapeuta, né? Porque os números de pessoas usando, na minha fantasia, sei lá, de noite, se sentindo deprimido, angustiado e tal, e usando o chat GPT, que é o mais usado, né? Tem outros, né? Tem alguns especialistas, né? É um negócio impressionante, não é? É impressionante. Eu acho que coloca questões que eu conheço vocês, sei como vocês pensam, eu tento acompanhar também de uma cabeça aberta, dizendo, puta, é um recurso interessante. Eu acho que, Tati, você já apontou, tem que ter moderação, mas Sim. Isso é impressionante, não é, Tati? A quantidade de pessoas que estão usando isso, né? Eu vou fazer um comentário do que aconteceu da pandemia para cá, para abrir um pouquinho isso. Assim, exatamente como você colocou, Cláudio, não somos contra, muito pelo contrário, mas contra qualquer excesso, né, ou confusão, e acho que é por isso que a gente está aqui conversando também, porque é descobrindo as coisas e ver como funciona, e como funciona da melhor forma, né. Obviamente, na pandemia, a gente trabalhou no online, né, só que quando as pessoas começaram a voltar, alguns fizeram questão, mesmo antes da pandemia terminar, de vir de máscara, de estar presente, dizendo, nossa, que alívio estar em conexão, em contato aqui no presencial. Então, não bastava ser à distância, teria que ser no presencial e próximo. E depois os abraços, né? As pessoas emocionadas, abraçando. Então, isso é insubstituível, né? Mas assim como a gente vê um avanço muito maior nas pessoas que saem da sessão e são curiosas, vão pesquisar, vão buscar livros, chegam com livros na mão aqui também, agora um pouco menos, mas é comum assim, as pessoas trazerem indicações e comentarem coisas. Agora, essa experiência com a IA pode realmente ampliar a qualidade da terapia. Só que desde que as pessoas saibam fazer as perguntas, ler as respostas, trabalhar sobre as respostas, filtrar o que faz sentido e saber aplicar. Porque acontece muito, por exemplo, de pessoas irem para a psicoterapia e não ouvirem, não prestarem atenção nem no que falam e não fazerem nada com isso também. E é um trabalho que é muito de cada um, né? Seria muito estranho alguém chegar numa academia de musculação, ficar olhando as pessoas fazerem os aparelhos e não fazer nada e sair achando que mudou alguma coisa. Então, eu acho que tem essa também ação, né? Uma possibilidade ativa de poder escutar e mesmo ler a informação. Isso me lembra também uma outra coisa que foi dito num congresso há anos atrás de medicina e arte que teve aqui em Salvador. Eu não lembro o nome do palestrante, é um médico, e ele falou, temos uma obesidade de informação e uma subnutrição e sabedoria hoje. Então, eu elegi aqui o tema sabedoria, como lidar com tudo isso com sabedoria. Sim, eu lembrei de um trecho do filme da IA, né? Talvez vocês tenham referência desse filme, já tem um filme de anos atrás, e que mostra um confessionário informatizado, né? Então a pessoa entrava naquela casinha, depois a gente pode pegar a referência do filme, e se confessa, tem orientações em desenho animado até, uma coisa um pouquinho bem-humorada aí, mas o quanto isso realmente vai trazer um acolhimento para a pessoa verdadeiro. Ali é uma ficção, ali a pessoa entrava na casinha, saía da casinha, num futuro distópico, mas como você está colocando, Cláudio, sem um afeto verdadeiro, né?
mas verdadeiro mesmo. Porque não adianta também uma pessoa na frente de alguém pensando em outra coisa, fingindo que está ali também, não sente. Mas quando alguém é olhado de maneira verdadeira, eu me importo com você, eu estou aqui por você também. Isso muda a frequência do cérebro, do coração também. A pessoa realmente se sente diferente. Ela pode se sentir até redimida de muitas coisas, se estiver se sentindo culpada ou aliviada. Claro que não é falando num milagre, mas tem um milagre aí do contato amoroso entre as pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto, sinceramente, até onde eu vou, é um checkmate, assim. Se vocês me permitem uma curiosidade, eu sou um jogador de xadrez medíocre, mas não sou mais principiante, digamos assim, tá? O que é que me diferencia de um principiante, um cara do meu nível, que são milhões de pessoas, né, desse nível? É uma pessoa que, com a explicação de um grande mestre, você consegue entender um jogo muito complexo. Um principiante demais, mesmo com a explicação, não vai entender. Eu não sei se eu consegui expressar bem esse nível. Então, esse nível me dá a possibilidade de compreender que, realmente, as inteligências artificiais que jogam o computador hoje, elas são imbatíveis. Um outro dado importante é que o Pelé do xadrez, ele está vivo e atuando. Tá? Ele está neste momento. É um norueguês, ele é o maior jogador de todos os tempos. É incrível esse cara. O que é curioso é o seguinte, olha que episódio interessante. Um grande jogador brasileiro, que foi o melhor jogador da história do Brasil, parou de jogar por uma questão de saúde, tá? Bem complexa. Parece que envolveu também uma parte mais emocional, mental também, de equilíbrio. E 2 ou 3 décadas depois ele voltou a jogar. Só que ele era um cara top mundial, o único brasileiro que chegou nesse nível. Assim, entre os 3 ou 4 melhores do mundo por uma época. E quando ele voltou a jogar, ele achou que os jogadores brasileiros de bom nível, que não é um patamar muito alto, tá? É altíssimo, mas não participa dos mega top 10, por exemplo. Tá? Nenhum brasileiro consegue chegar nesse nível ainda. Ele achou que as pessoas estavam trapaceando. Porque o nível de todo mundo subiu com as inteligências artificiais. Olha que coisa curiosa. É como se o andar... Veja, nós estamos falando de caras excepcionais, né? Não é assim, o cara que bate uma bola, eu e Zé, a gente vai jogar uma bolinha. Não, meu amigo, é profissional. O cara joga no Flamengo, no Palmeiras, é outro andar. Esses caras subiu assim, o andar todo, inteiro, do mundo inteiro. Porque os computadores que são imbatíveis... Agora, um último comentário. Para uma pessoa que já começa a entender um pouquinho, você vê um computador jogando, você sabe que não é uma pessoa. Porque é um lance muito esquisito. Muito esquisito. E que você só vai conseguir ver 5, 6 lances depois. Isso é impossível nem para o melhor jogador do mundo. Esse quadro, eu acho que é uma excelente metáfora. Porque assim, não, o melhor terapeuta técnico vai ser uma máquina, inclusive você pode fazer um avatar online e ele vai atender as pessoas melhor do que todo mundo. Eu não duvido, mas a premissa de que ali é uma outra pessoa, isso simplesmente é impossível de substituir. E por isso que os campeonatos de xadrez entre máquinas, eles não são atrativos. Existe, tá? Existe, mas o que é atrativo mesmo são aqueles 10 caras mal assombrados que jogam de vez em quando. Eu queria usar essa imagem, entende? Como uma provocação. Não são pessoas. Então, é uma coisa sem graça, gente. Eu garanto a vocês, que eu gosto um pouquinho do assunto. Acho que você levantou um debate que é bem importante, que acho que toca em vários dos pontos da conversa. Um deles, né, e aí começando por esse, é que olhar para, né, como as IAs elas vão performando nessa área, inclusive de terapia, é um aspecto que é bem curioso, porque
em momentos de angústia, né, e em momentos de desafio mesmo, com esses estados mais, vamos dizer, angustiantes, ansiosos, depressivos, um dos aspectos que tem sido relatado, né, inclusive entre aquelas fontes que a gente chega a encaminhar, é que as pessoas falam muito sobre esse lado empático, né, que a máquina apresenta ali. Então a IA, ela consegue se portar de uma certa forma que passa uma empatia. E para algumas pessoas isso, acho que foi bem interessante essa colocação, de que sentiu como se fosse um acolhimento quase que semelhante a de um parente, de um amigo, alguém muito próximo a ele ou ela. Então, para esses momentos de acolhimento, acho que esse lugar, ele fica ali, né, como um recurso bem positivo para ser acessado. Só que a gente ainda não viu, né, o que é que seria uma terapia, de fato, conduzida por uma inteligência artificial a médio e longo prazo. E levando em consideração que, como vocês estão colocando, né, a consciência de que perante ali não é uma outra consciência humana, mas algo diferente, pode até haver uma consciência, como o Hinton ele até sugere que em breve isso será um fato, mas não é uma consciência humana. Como é que isso impacta, de fato, na condução da terapia? Em especial, levando em consideração que um dos fatores da própria psicoterapia é que essa pessoa se revele, como vocês colocaram desse aspecto confessional, mas também interaja e aprenda a interagir com outros indivíduos, porque boa parte das angústias está nessas interações relacionais também. Né? Então, a máquina não vai propiciar esse desafio. Então, esse é um ponto. E tem um outro fator, que aí já pensando nesse lado mais construtivo da IA, que é, de fato, pensando nas superinteligências que estão sendo previstas aí para chegarem daqui a 6, 7 anos, em breve, é bem possível que, de fato, não haja tecnicamente um terapeuta que bata uma máquina. Só que isso pode ser muito bom no sentido de treinar terapeutas. Né? Colocar nesse modelo de aprendizado, como você colocou muito bem, né? Serviu para treinar jogadores de xadrez. Isso pode ser muito bom para treinar terapeutas também. Subir o nível. A ilusão, ela pode funcionar até um certo ponto. Eu estou pensando aqui, fazer uma comparação com os elementos da natureza, né? Que a astrologia, por exemplo, antiga também se refere, né? Água, terra, fogo e ar, né? A IA seria muito ar, né? Seria um intelecto puro. A IA não precisa lidar com os tormentos da alma, né? E as alegrias da alma, as emoções. Tanto que na formação da psicologia, psicoterapia prática, um dos desafios maiores, na verdade o maior, se a pessoa está estudando direito elemento ar, né, é conseguir dominar as próprias emoções e sentimentos, a transferência e a contra-transferência. O grande desafio é que difere um psicoterapeuta eficaz do que não é a empatia, a capacidade de dominar a si mesmo, né? Então, mesmo quando há uma simulação, as pessoas sabem que não tem outra pessoa ali. E aí eu pensei em também trazer o seguinte, pensei nos navegadores, né? Eu pensei no Amir Klink, no Aleixo Belov, quando eles dão palestras e quando eles falam do testemunho deles, eles estão falando de algo que eles viveram, que eles dominaram, que eles superaram. E por que isso encanta as pessoas? Porque se alguém conseguiu dominar as suas tempestades internas, pode ser que eu também consiga, ou pelo menos eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa extraordinária que conseguiu dominar. Mas se uma pessoa simula uma história que não é real, não tem tanta força. Então, por exemplo, no consultório eu costumo trazer histórias reais, nunca identificando ninguém, mudo o país, mudo a história, às vezes gênero, mas eu trago a história como ela realmente aconteceu. Isso traz um impacto que ativa a coragem, né? A coragem já é elemento fogo, e os sentimentos é elemento água. Né? Acho que a IA trabalha com o elemento ar, a meu ver, só uma pequena leitura aqui, posso até depois mudar, mas o elemento ar que é informação e terra que é a prática. Como vou consertar isso hoje? Então, o elemento terra, as coisas práticas. Mas isso que impulsiona, eu vou até citar o Assad Oli, né? Que ele fala da energia da vontade. A energia da vontade é fogo. Então, a pessoa pode até saber uma coisa, entender como faz, mas ela não se move. E tem uma coisa que entusiasma muito, é ver que outra pessoa se moveu, outra pessoa ou está ali junto, né? Eu estou com você, eu estou torcendo por você, que é uma coisa que a gente faz também, e eu também, excelentes amigos e parceiros e parceiras também fazem,
mas também essa percepção de que alguém também teve a coragem de dominar, né? O capitão do navio ali se dominou e atravessou a tempestade. Tá? Não só, acredito que está se expressando muito bem, Cláudio, eu vou só colocar algo que me lembrou um pouco também. Né? Cheguei a ter um período, aula com um professor de fenomenologia, achei bem interessante, que ele trouxe uma discussão que eu acho bem curiosa, que acho que aborda isso, que você está trazendo nesse momento também. Que ele colocou que muitas vezes o processo terapêutico ele é buscado, né, nesses momentos de angústia, só que você descobre ao longo do processo também o que é que essa pessoa está efetivamente buscando. Se é uma jornada da alma, né, um desenvolvimento pessoal, que aí vai ter várias etapas e pode ser contínuo, então essa pessoa pode permanecer em processo ao longo de toda a vida, porque tem essa conotação, ou se são intervenções mais pontuais, intervenções mais resolutivas de uma ou de outra questão. E aí, nesse sentido, talvez, aí tentando, né, fazer uma futurologia, esse megaterapeuta super inteligente que a IA pode vir a se tornar, pode ser uma solução para essa primeira jornada. Para essa segunda jornada, né, de intervenções mais pontuais. Estou sentindo uma ansiedade mais alta nesse momento, o que é que eu faço? Estou em angústia, mas para esse desenvolvimento pessoal, que aí vai levar, de fato, a esse encontro, não só do sujeito consigo mesmo, mas com outros sujeitos, aí acho que talvez nesse sentido a IA fique para trás. É sensacional. É insuficiente por premissa, né? Zé, premissa. O cara sabe que é um filme. Né? Então, há um deslocamento ali subjetivo por princípio. Então, não funciona, não opera. Mas eu acho que isso é engraçado, né? Porque esse é o lado, né, Tati, que eu acho que você também traz, assim, que é muito legal, que você falou, não, eu penso de forma aberta. Uma psicoterapia longa é cara, às vezes não está disponível. Então, de fato, esses novos recursos, desde que é fundamental, né? Feito com responsabilidade e tal. A gente sabe que ainda não é bem assim, né? Claramente, né? A gente pode dar exemplos disso, né? Tem até uma brincadeira que o Zé me passou um material, você, Zé, que me passou um material, que o cara faz uma pergunta, era uma brincadeira com coisa séria, tá, gente? Vou pedir licença aqui. E o cara diz assim, eu estou com pensamentos de me fazer algo muito ruim, e qual é a altura, quais são as pontes que tem mais de 80 metros aqui em Nova York? E aí a IA respondeu, puxa, eu sinto muito que você está num momento desse tão crítico, e a ponte mais alta de Nova York é tal, né? Quer dizer, tem um humor horroroso nessa história, mas, veja, é um fato, tá? Então, desde que sejam feitas de uma forma criteriosa, e ainda falta um tempo, um dia chegará, é um recurso que tem utilidade, e é interessante, mas eu acho que que eu estou aprendendo aqui nessa conversa com vocês, é de que tem aplicações que são mais dirigidas, e outras simplesmente não fazem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você fazer uma jornada de autoconhecimento, de aprofundamento, que você não tem uma testemunha, que é um outro subjetivo, um outro subjeto na sua frente, que é um outro ser, uma outra pessoa. Vamos falar de forma simples. Simplesmente um outro cara, uma outra cara que está ali na sua frente. Simples assim. Né? Sim. Nós somos feitos dessa matéria. Né? Acho que você citou algo que a gente chegou, me parece, no perigo, né? No grande perigo do que seria a IA. E tem do extraordinário e maravilhoso para o extremamente perigoso e grave, né? Eu pensei no ato da vontade, da psicossíntese, em que é falado sobre vários tipos de vontade, e uma delas é a boa vontade, né? Que seria aquela vontade construtiva, que às vezes o indivíduo não percebe se a vontade ardente dele ou dela é construtiva ou não, e às vezes, e nada melhor do que alguém amoroso do lado para
perguntar se isso realmente vai te fazer bem, essa é a direção que você quer, para dar um tempo para a pessoa se dar conta, né, dos impulsos ou da verdade, do que está realmente acontecendo dentro de si, né, o que verdadeiramente a pessoa precisa no sentido construtivo. Não sei se a IA fará isso algum dia, mas acho que nada substitui o coração humano. É a matéria, né? Como é esse material do que nós somos feitos, né? Interessante. Uhum. Agora, Zé, você está fazendo uma pesquisa, né? Para um trabalho seu, né? Acadêmico e tal. E, de fato, tem um monte de software explorando no bom sentido, tá tudo certo, né? Desenvolver soluções que ajudem as pessoas e que tenham, claro, um princípio empresarial para que ele se sustente, que ele gere riqueza também, etc., né? Para que eles estão desenvolvendo. Mas tem um monte, né? Tem um monte, né? De opções, né? Tem tido, né, uma série de apps, de IAs que estão sendo desenvolvidas para essa área, né? Tem até, eu vou citar só, nesse momento aqui está sendo mais referenciada, tanto em termos de notícia, quanto em termos de algo de pesquisa mesmo, pesquisas estão sendo desenvolvidas, a Wyza está sendo a mais buscada nesse sentido. Tem a Serena, né, que está chegando aí agora para disputar mercado também, nessa área de ofertar, né, uma terapia pela IA, só que dentre alguns dados aqui que eu encontrei nessa pesquisa, é que o ChatGPT de fato tem sido ainda o mais utilizado para essa função, de certa forma, né, de intervir, né, psicoterapeuticamente ou fazer uma terapia de IA, até por como você colocou, ele é o grande amigo aí, né, tá servindo para tanta coisa, vai para isso também. Então, mesmo as IAs especializadas estão perdendo perante o ChatGPT nessa busca. Só que acho que é importante destacar alguns pontos, né, nesse sentido, que posso até colocar dessa forma, que eu fui um pouco mais armado em relação aos dados, em relação ao que é que viria dessa pesquisa, fui um pouco, né, com uma certa suspeita das IAs, e fui vendo que, de fato, ainda tem um longo caminho a percorrer, né, e acho que no papo hoje a gente está falando disso, só que elas têm tido, pelo menos nesse primeiro momento, para intervenções pontuais de curto prazo, os chatbots, esses aplicativos, eles estão servindo para a redução de um certo grau de angústia, em especial, né, nos momentos de crise, já que tem muita gente buscando, inclusive, no período da noite, quando não tem a quem recorrer, pessoas que, por conta financeira mesmo, não pode recorrer a uma psicoterapia, e esse é um dos grandes fatores que está sendo, né, muitas vezes destacado como uma alternativa para essa morosidade dos profissionais, e aí vou, inclusive, comentar isso depois, mas tem tido uma certa eficácia nesse primeiro momento, desse acolhimento inicial. Em termos prolongados ainda, né, questionável. Só que para essas intervenções mais pontuais tem tido retornos bem interessantes. E já tem sido bem utilizado também por profissionais também da área da psicologia, da psicoterapia, psiquiatria, não para diagnosticar, né? Algumas até falam como uma forma de buscar ali agilizar ou acelerar certos processos de análise de documento, escrita de documento. Então, nesse sentido, a IA já está fazendo muito bem. E aí a gente entra num tema que é concorrente, né, a uma das, vamos dizer assim, justificativas para investir na IA como uma alternativa de terapia, que é a quantidade profissional é muito pouca para a demanda. O custo é consideravelmente alto. E os trabalhadores de saúde mental costumam marcar muito alto na tabela de burnout mesmo. Esgotamento físico, mental, emocional fica muito alto. É uma área muito demandada, é uma área que demanda muita energia. E para além de estar ali presente, né, fazer-se, de certa forma, que aí a gente entra nessa complexidade de um processo de desenvolvimento pessoal, você ser sujeito perante um outro sujeito que está se analisando e ajudar esse indivíduo nessa jornada é
exaustivo, e você ainda precisa lidar com uma série de burocracias, de documentos, de cuidados outros que não são vistos pelo paciente, e que tomam tempo, tomam energia considerável. E a IA pode, nesse sentido, facilitar, e tem, né, nesses primeiros momentos, já tem sinalizado uma aceleração, uma diminuição dessa carga para esses profissionais. Então, talvez como terapeuta, ela ainda tenha muito a caminhar, mas como assistente já está sendo uma excelente forma, aí, um excelente recurso, levando em consideração que é importante tomar um certo cuidado na hora de usar, porque o sigilo ainda é uma questão, né? A segurança das informações ainda é uma questão séria em termos de IA. Então, como é que estão sendo protegidos, cuidados, como é que está sendo mantida a segurança desses dados, aí é um outro questionamento, né, dessa jornada. O pessoal do marketing diz assim, quando você estiver usando um serviço gratuito e você não consegue entender exatamente qual é o produto, aí o produto é você. Eles não dizem isso. Dizem, como assim? A sua atenção, sua audiência, seus dados, né? Então, quanto mais pessoas usando e, digamos assim, vou dizer desse jeito, assim, relatando seus problemas e contando suas questões mais, talvez até desesperadas, às vezes, muito difíceis, mais alimenta a plataforma com dados e conhecimento e tal, porque essa é disso que se trata, né? Esses modelos são tão incríveis, você não... a gente vai escrever um artigo, não tem mais página em branco, né? Você dá a ideia ali e tal, ele já joga um negócio ali, mesmo que você jogue tudo fora para fazer uma coisa realmente autoral, bacana e tal, e pô, já dá uma empurrada boa, né? Mas o fato de você dizer que está escrevendo aquilo e tal, ele, aprende mais uma, né? E aí vai, né? Então, tá tudo certo, ok, né? Mas é disso que se trata, né? Porque a questão da privacidade entra em cheio aí, quer dizer, seus dados estão sim sendo utilizados para o aprendizado dessa máquina. A gente não está dizendo com isso, naturalmente, que não são empresas sérias, acredito que sejam empresas muito sérias, mas esses dados estão lá, não está no controle de um médico que tem um diploma, que tem conselho em cima dele, que tem riscos de punições sérias e tem que ter mesmo uma fiscalização séria, porque não é brincadeira, né? Essa área de saúde e de saúde mental ainda é mais sensível, talvez, né? Então tem questões aí importantíssimas mesmo. Sim. Eu acho que um ponto que o José colocou que chama bastante atenção, que eu acho que é um tema que a gente pode até trazer numa próxima vez, é a saúde de quem cuida, que você mesmo citou, né, Cláudio, como uma possibilidade que eu achei bem pertinente, a saúde de quem cuida, né, a saúde dos psicoterapeutas, né, aí auxiliando, mas entre outras muitas coisas, como é que as pessoas vão caminhar oferecendo o melhor e ao mesmo tempo se dando melhor, né, para realmente usufruir daquilo que oferece. É interessante porque nessa hora é o meu lado engenheiro, né? Eu fico pensando quais são os... Para começar, né? Não que os números digam algo, mas dá uma noção, né? Assim, poxa, quantos dos psicólogos passam por estresses e situações de desgaste emocional, psíquico nas suas trajetórias. Eu imagino que esse seja um número significativo. Sim. E o outro lado, quando nessa pequena preparação para esse papo aqui com vocês, eu fiquei pensando, eu fui atrás de quais são os números, né? São tudo estimativas, por natureza, né, gente? Porque esse é o tipo de coisa difícil de relatar, né? Sim. Uhum. Então, as pessoas que usam isso, o Zé falou disso, né? A vantagem do anonimato de estar falando não está falando com ninguém, né? Não está falando rigorosamente com ninguém, né? A máquina, naquele momento, pelo menos, talvez alguém, uma pessoa, vá ver esses dados depois e utilizar ele para a finalidade comercial, empresarial. Mas, enfim, não é uma coisa muito relatada, então, mas
os poucos números que eu fui tentando catar aqui, Estados Unidos, Europa e outras línguas, mais em inglês, claro, são estimativas, mas tem uma estimativa assim, que 12 milhões de brasileiros usam, mais até 80% no ChatGPT, mas 12 milhões estariam usando recursos computacionais para a área da sua própria saúde mental. Os Estados Unidos é uma coisa assim, parece que jovens até 35 ou 34 anos, ou 32, se eu não me engano, 50% das pessoas, 50% da população jovem nos Estados Unidos utilizam algum tipo de recurso computacional com a finalidade, vou dizer desse jeito, psíquica. Tá? Impressionante. E esse número também deve ser grande em Tati, de psicólogos que na sua trajetória profissional solicitaram ou demandaram algum apoio. Eu imagino que é bastante alto. Sim. Tem uma via, eu vou ressaltar, acho que para não ficar muita coisa também, mas penso que tem um lado, acho que muito importante, que eu citei até na entrevista, né, no Rosa 200, a psicologia como um elefante, né? Então, a própria integração do conhecimento da psicologia, que é muito vasto. Quando a gente pede no ChatGPT uma tabela comparativa, integração de conhecimento, até integração entre abordagens, entre pesquisas diferentes, é muito bom o que acontece. Eu acho que isso também ajuda as pessoas a pensarem e integrarem o conhecimento. Ele não fica partido, uma abordagem ajuda a outra, uma pesquisa ajuda a outra. E isso é óbvio, né, quando a gente pensa nos ganhos da saúde mental e também na medicina em relação a esse recurso, mas acho que também a capacidade de síntese, né? Eu pensei na palavra psicossíntese. A gente consegue sintetizar e também fazer tabelas comparativas para a gente pensar. Então, aquilo não vem... o GPT, ele resolveu isso, né? Ele traz a tabela comparativa e a gente vai pensar sobre. Eu acho isso muito bacana.